Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takaki já está aqui com a gente para trazer mais detalhes aí dessa agenda da Rosa Riscala para esse início de semana. Theo, bom dia para você. Dia, Débora. O petróleo já cai mais de 5% na manhã desta segunda-feira aí com o barril do Brent negociado na casa de US$ 82 e as bolsas abriram em forte alta na Ásia e na Europa, depois que Irã e Estados Unidos anunciaram ontem aí que chegaram a um acordo para colocar fim à guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Hormuz. O acordo será formalmente assinado na próxima sexta-feira na Suíça. O desfecho ocorreu aí após um fim de semana marcado por avanços diplomáticos, divergências públicas e momentos de forte tensão. Na manhã de domingo, Israel voltou a atacar os subúrbios de Beirute, no Líbano, colocando em risco aí uma das principais exigências do governo de Teherã para a assinatura do memorando, a inclusão do território libanês nesse cessar-fogo. O ataque levou o Irã a interromper temporariamente as negociações e ameaçar uma resposta militar. Diante da situação, o Donald Trump fez uma rara crítica pública ao governo de Benjamin Netanyahu, afirmando que o ataque não deveria ter acontecido. Segundo relatos divulgados pela imprensa iraniana, concessões de última hora feitas pelo governo de Washington ajudaram a destravar as negociações e evitar aí o colapso do acordo minutos antes do anúncio oficial. Embora o texto definitivo ainda não tenha sido divulgado, as versões mais recentes do memorando apontam para uma ampla reestruturação das relações entre Washington e Teherã. O acordo prevê o fim das operações militares, a normalização da navegação pelo Estreito de Hormuz, a suspensão dos bloqueios marítimos americanos, a retomada do fluxo comercial de petróleo, alívio de sanções econômicas e a abertura de negociações sobre o futuro do programa nuclear iraniano. Em troca, o Irã reafirma aí o compromisso de não desenvolver armas nucleares e aceita discutir limites para o enriquecimento de urânio e seus estoques de material nuclear. As questões mais sensíveis ficarão aí para as próximas etapas de negociação, que devem durar pelo menos 60 dias. Nesse caso, as conversas só começarão depois que o governo de Teherã verificar o cumprimento dos compromissos assinados por Washington. Restam dúvidas, sobre a implementação prática desse acordo, mas o principal foco de atenção agora passa a ser Israel, que ficou à margem das negociações e continua sendo visto aí como a principal fonte de instabilidade para a consolidação dessa trégua. Mas como Trump parece estar muito disposto a encerrar a guerra, certamente o presidente americano deve trabalhar aí forte para impedir uma reação indesejada de Netanyahu, Débora. Pois é, e coincidentemente, esse acordo chega em uma semana decisiva para os mercados com a super quarta de Fed e Copom, né, Theo? Superada aí essa tensão sobre a guerra no Oriente Médio, a tendência é que o mercado volte as suas atenções para essas decisões de política monetária da semana, com reuniões do BC americano e do BC brasileiro no mesmo dia, a famosa super quarta. O acordo anunciado entre Estados Unidos e Irã deve ajudar aí pelo menos a reduzir a parte das preocupações com a inflação decorrente dos preços de energia. Nas últimas semanas, o risco aí de uma interrupção ainda mais prolongada do tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz e a consequente disparada nos preços do petróleo havia ampliado os temores de inflação global e aumentado a pressão sobre Fed e Copom, levando aí o mercado inclusive a cogitar alta de juros ainda neste ano, tanto lá como aqui. O acordo de cessar-fogo e principalmente a reabertura de Hormuz remove aí um importante fator de incerteza para as políticas monetárias americana e brasileira nos próximos meses, embora não deva mudar as decisões que já estão previstas para esta semana. Nos Estados Unidos, a expectativa continua sendo de manutenção dos juros, mas investidores acompanharão com atenção o tom que será adotado pelo Fed, em sua primeira reunião sob o comando de Kevin Warsh, o novo presidente do BC americano. Já no Brasil, o alívio externo chega em um momento mais delicado. O PCA, divulgado na sexta-feira, desacelerou para 0,58% em maio, depois de marcar uma alta de 0,67% em abril, mas ainda ficou acima da mediana das projeções dos economistas, que era de 0,55%, e reforçou a percepção de que a inflação brasileira segue desconfortável. Os analistas destacam que os núcleos continuam pressionados, as expectativas permanecem deterioradas e a atividade ainda mostra resiliência. Apesar disso, a perspectiva de um acordo entre Estados Unidos e o Irã já vinha ajudando aí a reduzir, os prêmios na curva de juros. O fim do conflito, devolve algum grau de racionalidade aos juros, mas o fato é que o Copom continua com pouco espaço para continuar afrouxando a política monetária no curto prazo.
Não é à toa que o mercado aqui segue dividido entre a manutenção da Selic nos atuais 14,5% ou um corte de 0,25 ponto percentual na reunião desta quarta-feira. Mas, mesmo entre os economistas que ainda projetam corte de 0,25, cresce a percepção de que a taxa terminal da Selic, no atual ciclo de cortes, será mais alta do que se imaginava há algumas semanas, né? Em resumo, o acordo de paz no Oriente Médio ele é muito bom, mas não resolve todos os problemas inflacionários do Copom aqui no Brasil, Débora. Pois é, né? E fora a super quarta, como que está a agenda aí dos mercados para essa semana aqui, Theo, e também lá fora? A semana terá também como destaque a cúpula do G7, a reunião dos países com as 7 maiores economias do mundo, que começa hoje na França. O presidente Lula vai participar desse encontro como convidado. A expectativa é de uma conversa dele com Donald Trump para tentar discutir a questão das novas tarifas americanas sobre produtos brasileiros. Em paralelo, Lula deve tratar da suspensão das vendas de carne brasileira para a Europa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O impasse envolve as exigências adicionais da União Europeia relacionadas ao controle de uso de antimicrobianos na produção animal aqui no Brasil. Na agenda de indicadores, amanhã teremos aqui no Brasil as vendas no varejo, né, no mês de abril, e na quarta sai a prévia mensal do PIB, que é compilada pelo Banco Central, o IBCBR. Lá fora, teremos outras decisões de política monetárias importantes nesta semana, né? A do Banco do Japão, o BOJ, que sai na terça-feira, e a do Banco da Inglaterra, o BOE, que sai na quinta. Sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, o Juneteenth, mas todo mundo vai estar ligado no encontro aí que acontecerá lá na Suíça para a assinatura do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, e de olho principalmente no cronograma de reabertura do Estreito de Hormuz. E ainda temos a agenda política em Brasília, né, com expectativa pelo início da tramitação das propostas que são consideradas estratégicas pelo governo, como a PEC que dá segurança, o projeto de minerais críticos e a PEC que propõe o fim da escala 6 por 1. Na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Mota, pretende levar ao plenário nesta terça-feira o projeto de lei relacionado à escala 6 por 1, que está travando a pauta. E no Senado, a tramitação da PEC, que trata desse mesmo tema, dependerá do avanço das negociações políticas entre o governo e o Davi Alcolumbre, que por sua vez enfrenta aí uma pressão importante por causa das denúncias relacionadas ao caso Masta. No Judiciário, também temos uma semana importante aí com o Supremo Tribunal Federal retomando o julgamento sobre a responsabilização das plataformas digitais e a definição da tese final para a aplicação de novas regras sobre as redes sociais, Débora. É isso, meu querido. Vamos aguardar muita coisa para essa semana. Até uma ótima segunda-feira para você. Até amanhã, meu querido. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.